Estamos de volta, pessoal, com o nosso vídeo de número 19. E hoje vamos falar do assunto mais cobrado em provas de concurso público: dispensa e inexigibilidade de licitação. Então eu peço a vocês muita atenção na aula de hoje, porque esse assunto ele é muito importante. Ele é o nosso campeão de provas, tá ok? Esse assunto é tão importante que eu dividi ele em 4 blocos. Tá? Primeiro, para o vídeo não ficar muito longo, e segundo, para facilitar a sua compreensão. Então entenda que eu não vou esgotar esse assunto no vídeo de hoje. Então no nosso vídeo de hoje eu vou trazer a introdução de dispensa e inexigibilidade, as ideias iniciais e aonde fala disso aqui na lei de licitações, tá? Então bastante atenção com isso. No próximo vídeo, o vídeo número 20, eu vou falar de licitação dispensada. Tá? Então, apenas licitação dispensada, a gente vai esgotar o artigo que trata desse assunto. No vídeo de número 21, nós vamos falar de licitação dispensável, vamos esgotar também esse dispositivo que trata do assunto. E no vídeo de número 23, a gente fala de inexigibilidade, que é a última possibilidade aí de contratação direta pela administração. Fechando no vídeo seguinte, aí vai ser um vídeo só de exercícios. Então, vamos trabalhar ali algumas questões das séries bem interessante tratando desse assunto, tá? Então, antes de eu começar, não se esqueça de deixar o seu like, curtir e me ajudar na divulgação do canal. A partir de agora, muita atenção, porque a gente vai falar do nosso campeão de provas. Então, vamos lá. A regra geral é a necessidade de administração pública como um todo realizar licitação, em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, como eu venho falando aqui com vocês desde o começo, pessoal, a ideia é de competitividade. Então, a ideia é de isonomia, a ideia é de licitar. Mas nem sempre vai ser possível fazer a licitação. Então, esses são os casos que a gente vai tratar na aula, no vídeo de hoje e nos vídeos subsequentes, tá? Que são os casos de contratação direta, onde não vai acontecer o procedimento licitatório padrão ali da maneira como a gente viu até aqui, né? Vendo os tipos de licitação, as modalidades e todas aquelas regrinhas pertinentes. Então aqui a gente vai ver mais especificamente os casos de contratação direta. Então vamos voltar lá na nossa base constitucional que a gente já viu lá no começo, no vídeo número 1. Ó. Inciso 21, artigo 37. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, como vimos lá atrás, licitação, pessoal, é a regra. A exceção vai ser os casos de contratação direta, tá? E é exatamente isso que trata ali na cabeça, no início do dispositivo, quando ele fala ressalvados os casos especificados na legislação. Então vamos avançar agora que a gente já tem a nossa base constitucional. No entanto, há situações que não haverá ou poderá não haver licitação prévia às contratações em geral. Repare que não haverá ou poderá não haver. Então, nesse segundo caso, a gente tem um juízo de discricionariedade. Estes são os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Assunto aí de suma importância em termos de concurso público, tá? Então não tem como ter uma prova de licitação em que esse assunto não vai passar ali em alguma questão. Às vezes até em mais de uma questão. Tamanha é a sua importância. Então vamos entender aqui o que é essa dispensa e essa inexigibilidade, pessoal. Vamos lá. A inexigibilidade, começando por ela. A inexigibilidade quando a licitação é juridicamente impossível. A impossibilidade jurídica de licitar decorre da impossibilidade de competição, em razão da inexistência de pluralidade de potenciais proponentes. Traduzindo, pessoal, eu não tenho como haver competição entre vendedores. Naturalmente, por quê? Porque eu só tenho um vendedor, tá? Que ele chama aqui de proponente, ele usa um linguajar mais técnico. Então, essa ausência de competição, essa impossibilidade de competição, nada mais é do que um juridicamente impossível. Quando ele diz ali que a licitação é juridicamente impossível, nada mais é do que isso. Porque se eu não tenho como haver competição, se eu não tenho como haver disputa,
não adianta eu fazer um procedimento licitatório. Então, a inexigibilidade está intimamente ligada a isso, a ausência de competição, então a impossibilidade de competição, o que torna o procedimento juridicamente impossível. Falando de dispensa, pessoal, a dispensa de licitação quando esta é possível, ou seja, há possibilidade de competição, mas a lei dispensa ou permite que seja dispensada a licitação. Então veja que a principal diferença da dispensa para a inexigibilidade se fala aqui de competição. Na dispensa é possível haver competição. Na inexigibilidade não temos competição. Tá? Então isso aqui também é muito importante. Observem aqui nesse finalzinho, pessoal, quando ele fala, mas a lei dispensa ou permite que se dispensa a licitação. Isso aqui é importante. Por quê? Porque esse final aqui vai abrir mais dois conceitos muito importantes para a gente quando a gente fala de dispensa de licitação. Então, nos casos de dispensa de licitação, a gente pode ter uma licitação dispensada e uma licitação dispensável. Pelo amor de Deus, coloca aí IPC, importante pra caramba, mega turbo. Isso é muito importante para fins de prova. Tome muito cuidado com isso. Quando a gente fala de dispensa de licitação, apenas a palavra dispensa, eu estou me referindo aos dois. Tanto a licitação dispensada, quanto a licitação dispensável, que são coisas diferentes. Quando eu falo de licitação dispensada, aí eu vou tratar só os casos de licitação dispensada especificamente. Se na questão vier falando de dispensável, vou tratar especificamente dos casos de licitação dispensável. Tá? Muita atenção, muito cuidado com isso. Tá? Simplificando, a gente tem aqui o quê? Lei dispensa, licitação dispensada. Permite que seja dispensada, licitação dispensável. Então, simplificando, anotem isso daí, anotem porque é muito importante, para que não haja dúvida. Então, quando eu falar de dispensa, quando eu falar que a lei dispensa, a lei fala que não precisa realizar, licitação dispensável. Quando eu falar que ela permite que seja dispensável, ou seja, pode ou não ser dispensável, pode ou não, então veja que essa é a diferença, a licitação aqui é dispensável. Então, compilando tudo que a gente viu aqui, pessoal, inexigibilidade, licitação dispensada e licitação dispensável. Nós temos o seguinte, pause o vídeo e anote. Anote esse quadrinho e coloque ele em destaque no seu caderno, que ele é mais um IPC importante pra caramba, para que você não faça confusão com essa divisão. Inexigibilidade de licitação, não realização de licitação por impossibilidade de competição. Impossibilidade de competição, a licitação juridicamente ela é impossível, nós não temos competição. Licitação dispensada, não haverá licitação por força de lei. Aí por que não haverá? Porque a lei diz que não haverá, ponto. O legislador escolheu não realizar licitação naquelas hipóteses, que a gente já vai ver. Então apenas por isso, porque o legislador não quis. E aqui não falou nada de ausência de competição. Então a competição seria plenamente possível, mas por hipótese do legislador, ele não quis fazer o procedimento. E licitação dispensável, pode ou não haver licitação, aqui a gente tem um juízo de discricionariedade. Então o legislador traz lá na lei algumas hipóteses, e dentro dessas hipóteses ele diz que há juízo do administrador, tá? O administrador pode ou não fazer licitação. Tá? Então, muita atenção com isso. Licitação dispensável, não haverá licitação. Licitação dispensável, pode ou não haver licitação, é juízo de discricionariedade. Pessoal, isso aqui é muito, mas muito importante para a gente. Tá? Então, muito atenção com isso. Tranquilo até aqui? Então, vamos continuar. Nossa base legal, pessoal. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa base legal. Lá na Lei 866, onde está cada hipótese dessa daqui? Licitação dispensada, a gente encontra no artigo 17. Licitação dispensável, a gente encontra no artigo 24. E inexigibilidade de licitação, a gente encontra no artigo 25. Então, esses são os artigos que, se você está com o Vadimeco aí ou está acompanhando em PDF, sinalizem, iluminem ele, que são artigos longos, principalmente o artigo 24, e você tem que estar fazendo uma leitura ali corriqueira dele, tá? Então é muito importante a leitura do dispositivo também, a leitura seca, a leitura fria da lei,
para concurso ela é vital, tá? Então a gente tem aí a dispensada, onde não haverá licitação, no artigo 17, a dispensável, onde pode ou não haver licitação, de acordo com a discricionariedade do administrador público, e a inexigibilidade de licitação, onde a licitação não acontece porque não tem competição. Juridicamente, a licitação ela é impossível, tá? Então, essas são as 3 hipóteses com os artigos correspondentes. O que eu quero que inicialmente você guarde para a prova, que é muito importante em relação a esses 3 dispositivos? É isso aqui, pessoal. Então, antes da gente começar a leitura deles, que a gente vai fazer isso nos próximos vídeos, eu quero que você entenda que o que está lá no artigo 17, o rol dos incisos que ali estão é taxativo. Ou seja, eu só posso fazer licitação dispensada dentro daquilo que está dentro do artigo 17. Não posso inventar outras hipóteses que não aquelas que estão ali dentro do 17. Por isso a gente diz que temos ali um rol taxativo. No caso da licitação dispensável, o artigo 24, a mesma coisa. Então, o rol do artigo 24, ele é um rol taxativo. Eu posso ou não fazer licitação, eu tenho essa discricionariedade, esse juízo de escolha, apenas nas hipóteses do artigo 24. Não posso trazer outras hipóteses que não que está ali, tá? Então, isso também é muito importante. E aqui a grande sacada, a grande diferença em relação aos 2 dispositivos anteriores, que é a que trata da inexigibilidade da licitação. Então, o artigo 25, a gente diz que tem um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Então, ou seja, além das hipóteses que estão ali no artigo 25, podem existir outras hipóteses onde a licitação ela vai ser inexigível. Então, o dispositivo ele não esgota o assunto de inexigibilidade. Quando a gente for ler esse dispositivo, vai ficar bem claro isso. Vocês vão ver que ele deixa uma brecha lá, dizendo, ó, pode ter outras situações aqui que vai ser inexigibilidade também, tá? Então fique calmo que quando a gente for tratar desse dispositivo, isso vai ficar bem tranquilo para você. A gente vai ver que ele desce, ele abre essa brecha. Então aqui eu quero que você guarde isso. Dispensa de inexigibilidade, quando eu falo de dispensa apenas, eu estou falando de dispensada e dispensável, dos 2 ao mesmo tempo. Então dispensa de licitação, eu tenho um rol taxativo, no caso eu estou falando das 2, dispensável e dispensável, e inexigibilidade eu tenho um rol exemplificativo, tá? Então pode haver outras hipóteses além daquelas previstas no artigo 25. Vamos dar uma olhadinha rápida como isso é importante, como isso pode cair em prova e se você der bobeira vai te surpreender? Vamos dar uma olhada na questãozinha desse ano, 2020, tá? Da SESPA. Acerca da dispensa e inexigibilidade de licitação, julgue o item que se segue à luz da Lei 8.666 de 93. Na legislação pertinente, as hipóteses de dispensa são exemplificativas, ao passo que o rol de hipóteses de inexigibilidade é taxativo. E aí, pessoal, certo ou errado? O que você me diz? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dispensa, ele diz que é exemplificativo, inexigibilidade, ele diz que é taxativo. O que a CESP fez nessa questão? E aí, já visualizou o que ela fez? Ela pegou e inverteu os conceitos. Na verdade, o rol de dispensa é que é taxativo e a inexigibilidade ela é exemplificativa. Ela apenas trocou, então acertou quem marcou que o item está errado. Tá? Então, veja que é uma coisa aparentemente banal, uma coisa simples, mas que pode derrubar você na hora da prova. Ou você pode deixar a questão em branco e acabar de perder um pontinho ali que pode fazer falta lá na frente, tá? Já em virtude do estilo CESP de trabalhar. Então, muita atenção com isso aqui. Tá? Então, para a gente fechar essa parte introdutória de dispensa e inexigibilidade, vamos tratar aqui de 2 assuntos, tá? Que vão acompanhar aí essa parte inicial da matéria. Eu chamo de motivação dos atos administrativos, no caso de dispensa e inexigibilidade, e responsabilidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Motivação. Em qualquer caso, é obrigatória a motivação do ato administrativo que decida sobre a dispensa ou a inexigibilidade de licitação. Então não é porque eu não vou fazer aquele procedimento licitatório convencional, onde vai haver uma disputa e alguém vai vencer e vai ser a pessoa que vai firmar o contrato da administração, que eu não vou precisar motivar o ato. Então,
tanto nos casos de licitação como nos casos de não licitação, que são os casos de dispensa e inexigibilidade, o ato deve ser motivado. Então, a motivação ela é obrigatória, tá? Então, muito cuidado com isso. Não se pode ter a ideia em mente de que porque eu fiz uma contratação direta, eu não vou precisar motivar o ato. O ato deve, sim, ser motivado. Deve haver motivação. No que tange à responsabilidade, então vamos lá. Sempre que a administração deixar de licitar, alegando estar configurada a situação de inexigibilidade de dispensa ou de dispensa, se for comprovado superfaturamento, responderão solidariamente pelo dano causado à fazenda pública o fornecedor ou o prestador do serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Tá? Então, vão responder perante a fazenda pública, na verdade, todos os envolvidos. E essa responsabilidade ela vai ser solidária. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, organizando. Então, quem vai responder perante a fazenda pública? De maneira solidária, o fornecedor, o prestador de serviço e o agente público envolvido. Então, veja como isso é importante, pessoal. Então, teve superfaturamento, responsabilidade dos envolvidos, solidária ou subsidiária? Solidária. Respondem solidariamente. Quem vai responder? Se você for ver todos os envolvidos. Fornecedor ou prestador de serviço e o agente público envolvido. Vocês imaginam que isso aconteceu, está estourando agora diversas situações de fraude, de problemas envolvendo aí as dispensas e inexigibilidade, as dispensas de licitação em virtude da pandemia do coronavírus, né? Então veja que eles vão responder por todo esse superfaturamento, toda essa roubalheira que aconteceu de forma solidária, tá? Vão responder diretamente. Então isso também é muito importante. E já caiu em prova isso aqui? Já caiu. Então vamos dar uma olhadinha também como isso caiu em prova. Acerca da dispensa e inexigibilidade, julguei que se segue à luz da Lei 8666 de 93. Comprovado o superfaturamento em um processo de contratação direta, a responsabilidade do fornecedor e do agente que originaram o dano causado à fazenda é solidária. Certo ou errado? Então, eles vão responder solidariamente? A gente acabou de ver que sim, eles respondem de maneira solidária. Então, mais uma questão de 2020. Então, vejam como esses pequenos detalhes, que são detalhes simples, tá? De fácil compreensão, eles viram e mexem e podem cair ali em prova. Tá? É uma questão que você tem que marcar consciente e levar o ponto tranquilo para casa. Não pode deixar para trás, tá, pessoal? Então, a gente abre agora a parte do conteúdo da matéria que fala de contratações diretas. Tá? Então, não deixe de assistir os próximos 3 vídeos que vão completar, vão esgotar esse assunto, tá? Deixe o seu like, curta e se inscreva no canal. Até daqui a pouco.